paz do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus Glória. por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a lição de hoje tem um tema muito sugestivo: a coragem e morte. Essas duas palavras são meio opostas uma à outra, né? Mas aqui nós vamos ver a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E eu gostaria de perguntar para os irmãos: o que é morte? Separação. Separação? Mais alguma coisa? O que é morte? Pastor Samuel, o que é morte? A morte, no sentido figurativo, é a separação do corpo do espírito. Né? Separação do corpo do espírito. Muito bem. A morte espiritual é a separação de Deus. Existe três mortes, né? Pode falar que é a morte física, e depois a separação de Deus, e segundo a morte eterna, que é a pior das mortes, né? Essa aí não tem vida para ela, não. A morte, irmão, não quer dizer que vai acabar, não. A morte eterna, que significa a morte eterna significa separação total de Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos, né? A Bíblia diz que o Espírito vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus. Então o Espírito ele vai tender a ir para Deus, né? O sábio Salomão escreveu, né, que o corpo vai para o pó e o Espírito vai para quem? A Deus. A Deus que Mas o se Deus. meu espírito chegar a Deus manchado, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é puro e não pode ver o mal. Quem vai acontecer com o meu espírito? Aí vai lançar, Vai ser julgado e vai ser condenado, certo? É como se eu cortasse o meu dedo, né? Os irmãos aqui tem os membros completos, né? Ninguém entende. Graças Vou a dar um Deus. exemplo. Se eu corto o meu dedo, certo? Vai doer na hora? Vai doer? Vai, vocês não, mas em mim vai. Não, a senhora cortou o dedo, vai doer? Olha que dá a pergunta, né? Vai. Agora vai, né? A senhora cortou o dedo, vai doer. Pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, a senhora vai olhar para a mão e vai lembrar daquele dedo, certo? Ou seja, o dedo faz parte do seu corpo, certo? Ou seja, o nosso espírito faz parte de Deus e vai ser separado de Deus eternamente, certo? Pastor, é bom a gente aprender, né? Assim, Isso. ele fala assim, que nós somos a mesma coisa, três em um. Nós somos, Corpo, alma e espírito. nós somos tricotômicos. Aí esse aqui, Corpo, alma, o corpo vai para a terra, O espírito vai o para espírito volta para Deus. vai para Deus, irmãos. Sabe que o espírito da gente é o espírito de Volta Deus, pra Deus. é o espírito de vida que Deus deu para a gente. Deus deu isso. E Mas o espírito a alma volta. vai A alma para onde? ficar no lugar esperando. Que lugar O esperando? julgamento sei. E por acaso. Sei de Abraão, sei lá. O seio de Abraão, para começar, não existe mais. Acabou. O seio de Abraão era uma prisão no inferno que Satanás mantinha as almas dos salvos presas no inferno. Mas aí a Bíblia diz que Jesus desceu às mansões dos mortos e levou cativo o. Cativeiro. Então ele nos pegou. E lá em Apocalipse está escrito que as almas dos santos estão aonde agora? Descansando em algum lugar. Onde? Aí, Debaixo do altar de Deus. Amém? Aí quando a gente. Agora em relação ao espírito, irmãos, o assunto é morte, então vai relacionar. A Bíblia diz claramente que quando o homem morre, o corpo vai para o pó, certo? A alma e o espírito são eternos, não morrem. O espírito vai, eu creio que juntamente com a alma, vai apresentar-se a Deus. então os dois é condenado? Os dois são condenados. Quando Existem alguns estudiosos aí que afirmam que o espírito, por ser parte de Deus, não pode ser condenado, certo? Mas a Bíblia diz que se o espírito chegar perante Deus manchado, se Deus chegar cheio de pecado diante de Deus, se eu viver pecando e meu espírito está salvo, você crente para quê? Para que eu vou renunciar? Sendo que a minha Bíblia diz que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensível para a vinda do Senhor. Irrepreensível.
livre, não pode ter nenhuma repreensão, certo? O espírito ele vai chegar perante Deus, vai se prostrar, e Deus ali, mesmo Deus sentindo ali, lembra que eu falei do dedo cortado? Mesmo Deus sentindo, Deus vai determinar o destino do espírito. Porque o espírito de vida está naquele enquanto está vivo, e depois que morre, o espírito fica junto com a alma. Né? Aí o que acontece? A Bíblia diz, nós vamos chegar daqui a pouco, que nós, quando nós ressuscitamos, nós vamos ressuscitar em um corpo espiritual glorioso. Os que não forem salvos vão ressuscitar em um corpo de quê? Espiritual, sem glória. Ou seja, nós, os salvos, vamos receber um corpo glorioso. E os que não forem salvos vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. O espírito vai voltar para o corpo, vai ressuscitar, mas é um corpo sem glória. Amém? Ficou claro? Então, esse negócio de espírito, salvar uma condenada e corpo no pó, não existe. Certo? A nossa natureza é tricotômica, ou seja, corpo, alma e espírito. Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Se nosso corpo, o seu espírito é parte de Deus. Assim, o dedo é parte da senhora, mas a senhora cortou e não chegou no médico com menos de 1 hora, virou cotoco. Enquanto nós estamos vivendo, nós estamos pecando, tudo é coisa errada. Aí nós morremos. Assim, aí, acredita-se os que querem viver uma vida lá vão ter, que vai ser salvo, o espírito vai ser salvo. Aí vai ter o corpo no pó, o espírito salvo e a alma no inferno. Acho que os dois ficam juntos, né? A alma e o espírito. Só a palavra de Deus é apta para separar a alma do espírito. Então, morte, irmãos, vamos entender então a palavra morte. A palavra grega para morte é thanatos, ou tanatologia, tem um estudo de tanatologias, né? O que significa morte? É o final das atividades do corpo humano. No momento em que meu corpo se torna inerte, acabou todas as funções do meu corpo, então vem lá um senhor perito, um senhor doutor, o seu médico, e atesta um atestado de óbito dizendo: o senhor Valdir Valboni, na data tal, no dia tal, na hora tal, veio a falência múltipla dos órgãos. Ou seja, decreta então ali a minha morte. Certo? Eu espero que demore pelo menos uns 60 anos isso, né? Mais ou menos assim. Certo? Isso é um atestado de morte. Agora, em relação, nós podemos ver que a morte não estava no plano de Deus. A morte foi algo não planejado para Deus. A morte foi que o ser humano em si, ele foi criado para viver a eternidade. Deus não criou o homem para o homem morrer. Por isso esse paradigma. Poucas pessoas, eu sou uma das poucas que não tem medo da morte. Mas por que eu não tenho medo da morte? Porque eu aprendi com meu pai. E aprendi com Jesus. Meu pai físico, ele sempre falava: olha, a morte não é algo a ser temida. E ele, ironicamente, ele falava: olha, no dia que a morte chegar, eu não vou me assustar com ela, eu vou dar um belo sorriso para ela. Ele falava isso. E quando ele faleceu, no dia 17 de janeiro de 95, ele veio a óbito. Todo mundo que chegou na beira do caixão falava: ele morreu rindo. Meu pai estava com um sorriso no rosto. Certo? Ele estava com um sorriso no rosto. Literalmente, um sorriso. Todo mundo chegava: gente, mas ele morreu rindo. E, biblicamente falando, a morte para nós cristãos, muitos têm a morte como um fim. A morte é como se fosse um nascimento. Pensa comigo. Uma criança sendo gerada no ventre de uma mãe. Conseguiu imaginar? Aquele espacinho ali, tranquilinha, dentro de uma bolsa, protegida. A alimentação, ela não precisava mastigar, que a mãe já mastigava tudo que ela queria e mandava só o nutriente para ela. Era um mundo perfeito, não era? Não era, pastor Samuel? Um mundo exato, um mundo perfeito. Aí, de repente, chega 8 meses,
aquele espaço já começa a incomodar a criança e também a mãe. A criança, para mover, a mãe já sente algumas dores, porque os órgãos da mãe é comprimido. Aí chega aos 9 meses, e com 9 meses o que acontece? A hora do? Para aquele feto que tinha tudo ali, para ele era o quê? Naquele mundo que ele vivia, para ele era o quê? A morte. As irmãs que são mães aqui sabem muito bem que nós homens não queremos saber dessa história, que a dor do parto, Não quero saber disso não. essa armadilha, a dor do parto, dizem que é uma dor Terrível. quase Os insuportável. presbíteros querem saber. Não quer saber, querido Joaquim? Nós pastores não queremos saber desse negócio, não. Ó, é uma dor insuportável. Todo mundo fala na dor da mãe, não fala? Alguém já parou para pensar na dor que aquele feto está sentindo? Nunca se falou nisso. Será que eu sou a única pessoa que, num planeta Terra, que... Não, mas aí você tem que entender. Olha, uma criança que tem uma cabeça desse tamanho, vai ter que passar por um buraco desse tamanho. A criança ali, ela é exprimida. Ela é esmagada. Tem criança que nasce com o braço deslocado. Tem criança que nasce com clavícula quebrada. Faz força. Tem criança que nasce com costela quebrada. Pensa na situação daquele feto. Tanto que na hora que acaba o parto, a criança está o quê? Morta. Ela está sem vida. De tanto aperto, de tanta dor que ela passou para nascer. Aí o que o médico faz? Pega a criancinha, tira ali o resto de placenta da boca dela, vira de cabeça para baixo e dá-lhe uma... Mas tem uns que nascem chorando. Tem uns, mas entre 100% das crianças, 98% nasce muda. 2% nasce chorando. De todas as crianças nascidas do planeta Terra. Aí a criança então desperta para o novo mundo. Aí se diz, começou o quê? A viver. A criança nasceu, todo mundo fica alegre, é um menino, é uma menina, glória a Deus. Mas para a criança, ela acabou de perder o mundo que ela vivia. Nós, como cristãos, nós sabemos e temos certeza, que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses, se nós esperássemos Jesus apenas nessa vida, né, seríamos pior de todos os homens. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então a morte, irmãos, física, é apenas um rito de passagem, porque nós sabemos que nós vamos ressuscitar. Nós sabemos que a nossa esperança, ela não vai até a morte. A nossa esperança, ela vai além da morte. Nós esperamos Jesus voltar hoje. O apóstolo Paulo também esperava. Nós esperamos Jesus voltar agora. Os discípulos também esperavam, a igreja primitiva, os pais da igreja esperavam. Mas Jesus não veio. Mas eles dormiram. Eles morreram. E uma vez que eles morreram, eles estão aguardando a vinda do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Ou seja, Deus, ele vai descer, Jesus, ele vai descer, vai soar a trombeta de Deus. Até que muitos pregadores pregam que a igreja viva vai ouvir a trombeta, mas não, a trombeta, irmãos, é como um despertador. Quem é que está dormindo? Precisa de um despertador. A trombeta de Deus soará. A Bíblia já fala claramente, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Tá comigo. Aí nós, os que estamos vivos, Estão transformando. aí vai vir ele com um alarido. A Bíblia fala de 3 coisas: som da trombeta, alarido e voz de arcanjo. Som de trombeta para despertar quem está dormindo. Alarido é um barulho de guerra, soldados se colocando em prontidão para a batalha. É Jesus chamando o seu exército. Maria, Samã, Joaquim, Samuel, Valmor, ele nos chamando ao mesmo tempo pelo nosso nome, os que estiverem vivos.
arcanjo? Arcanjo, irmãos, é o tratamento ali que vai ser com Israel, com o povo de Deus. Vamos voltar para a tanatologia. A morte, como eu disse a princípio, não estava no plano de Deus. O ser humano ele foi criado para viver eternamente, para não morrer. Deus deixou uma norma para Adão e Eva. Olha, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Comeram? Aí vem a recompensa pelo pecado. Certo? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, quando a nossa lição vem falando que a sua coragem diante da morte, o apóstolo Paulo, ele quando chega na casa de Filipe, irmãos, era um dos 7 diáconos. Lembra dos 7 diáconos? Estevão e Filipe foram os 2 que mais destacaram, né? Não só porque foi relatado, mas o próprio Estevão, a ousadia deles era tão grande quanto os próprios apóstolos. Filipe também. Filipe, ele, na hora que vem a perseguição, ele foge para Samaria. Um detalhe, irmão, mesmo o camarada sendo chamado por Deus, ele era submisso ao ministério. Ele foge para Samaria. Chega em Samaria, faz uma obra tremenda, batiza muitos discípulos. Mas aí o que acontece? Se fosse hoje, eu vou mandar um e-mail, vou ligar para o pastor presidente, né? Mandou mensageiro lá para Jerusalém aqui, ó. A igreja aqui está cheia, mas preciso de vocês aqui para dar um suporte. Aí lá vem irmão Pedro. Lá vem irmão Pedro. Então chega lá, vê a obra de Deus. Ora para os irmãos, o que acontece? São batizados com o Espírito Santo. Aí Filipe fala, a igreja está cheia, agora eu vou fazer meu ninho, né, pastor Samuel? Eu vou sentar sobre o meu trabalho, e agora, igreja lotada, grande, muitas crentes, só glória a Deus, aleluia. Foi isso que ele pensou? Não! Porque para Deus, irmãos, são 100 ovelhas. E cada ovelha tem o seu valor. Eu vi as crianças cantando um hino assim, uns 2 meses atrás. Cada um tem o seu valor. Aí de repente tinha um eunuco lá no deserto, indo para Gaza. Aí o Espírito Santo falou com ele assim aqui: vai, o caminho que desce para Gaza. Ele sai, abandona a igreja e vai andando. Aí de repente ele vê um carro com o eunuco estudando o profeta Isaías. Aí o Espírito Santo falou com ele, aproxima do carro, ele corre, vai correndo ao lado do carro. Ele não foi andando não com o carro, a carruagem, ele foi correndo ao lado. Aí ele pergunta para o eunuco: ei, você está entendendo o que você está lendo? Correndo. Não estava andando não, porque a carruagem não ia. Aí o eunuco falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Se quer uma explicação, eu posso explicar, véio. Oportunidade. Aí o eunuco, entra no carro então, subiu na carruagem. Aí ele, onde estava lendo? Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade. Aí ele, mas aqui, o profeta estava falando dele mesmo ou de outra pessoa? A oportunidade de falar de Jesus aí. Aí a partir desse texto ele foi falando e mostrando a Cristo. Aí de repente passa próximo à água. Aí o eunuco fala: eis a água, o que impeça que eu seja batizado? Ao efeito da palavra, ele fala: é importante que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele: eu creio. Aí batizou. Só que ali, irmãos, vocês vão ver que na hora que ele batizou o eunuco não viu o nosso Filipe, porque o Espírito Santo pegou o Filipe e colocou 66 quilômetros de distância para ele continuar pregando. E ele não se estigava o tal. Aí o apóstolo Paulo chega na casa dele. E esse tinha 4 filhos que profetizavam. E ficaram ali alguns dias. Aí de repente chega de Jerusalém Ágabo, um profeta. Mas já tinha 4 mulheres que profetizavam naquela casa, né? 4 donzelas que profetizavam. E nenhuma delas profetizou. Aí, irmãos, o camarada chega, pega os silos de pau
cinta, né? Nós usamos hoje, falamos cinta, na época era cinta, era de pano. Amarrou as próprias mãos, amarrou os próprios pés e falou: assim farão os judeus em Jerusalém, com o homem que é dono dessas coisas. Irmãos, profecia. A profecia é para você mudar algum projeto ou você obedecer aquilo que já está determinado? Obedecer. O apóstolo Paulo já sabia, porque quando Jesus o salvou, Jesus falou com ele, lá em Atos 9, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E para Ananias, A sentença dele foi colocada ali. ali, Paulo já sabia. Quando Deus mostra a Ananias em visão que Paulo, Saulo ainda de Tarso, estava lá orando na casa de Judas. Mas Senhor, Ananias, vai lá, mas nem a pau, Senhor, não vou não. Vai, porque esse é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos governantes e diante dos príncipes, e ele vai ver como é que é bom sofrer pela minha causa. Ananias foi falar com Paulo, e foi lá e orou, e Jesus restaurou. Paulo foi submisso a Ananias. Mas agora, passados-se vários anos, mais de quase 30 anos depois do chamado de Paulo, quase 30 anos passado, Paulo agora ele chega na casa de Filipe. E esse profeta então dá essa profecia. Aí tanto o pessoal daquela cidade, quanto o pessoal que estava com Paulo, entre eles seus amigos, Lucas estava junto também ali, que ele disse nós. Então se ele disse nós porque ele estava junto. Aí Paulo então começou a falar com eles: olha, o profeta, irmãos, não falou nada que eu já não sabia. Ou seja, eu estou preparado não só para ser preso, mas eu estou preparado para morrer em prol do Evangelho e cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida. Paulo já tinha, até então, ele tinha pregado para vários, até para um certo governador da ilha de Malta, mas aí não tinha levado o nome de Jesus perante os governantes. Ele vai dar testemunho em Jerusalém, ele é tratado como se fosse um terrorista a princípio, mas aí de repente ele chega no comandante e fala: como é que você está me tratando desse jeito? Eu sou um cidadão romano. Aí o homem já mudou a atitude. Espera aí, você é cidadão romano? Então vou ter que proteger esse camarada. Então Paulo começou ali a ser protegido, vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, até que finalmente é onde Paulo chegou, em Roma. E quando ele chegou em Roma, ele estava ali, irmãos, como um prisioneiro. Irmão, tem que entender que até então Paulo era um prisioneiro apenas religioso, por causa de contendas judaicas, por causa de falsas acusações. E ele pregou para todo mundo. A guarda pretoriana era a guarda do imperador, era 2.600 ou 2.800 soldados. E Paulo, acho que tem isso anotado em algum lugar por aqui. E Paulo pregou para todos eles. Paulo pregou para todos eles. E nisso, o nome de Jesus foi anunciado. Aí de repente Paulo prega para a família do imperador. Paulo prega para o próprio imperador. O imperador vai julgar Paulo. E sabe qual foi a sentença de Paulo? Alguém sabe qual é a sentença? Liberado. Paulo foi solto. O próprio imperador não achou acusação em Paulo. E Paulo voltou a pregar o Evangelho. Só que no dia 17 de junho do ano 64, o imperador Nero, ele pôs fogo em Roma. Ele pôs fogo em Roma. E o fogo queimou por 7 noites e 6 dias. E nisso, 70% da cidade de Roma foi queimada pelo fogo.
Porque muitas das casas eram feitas de madeira, era casa próxima, muito próxima uma da outra, o fogo do um ia passando, queimou-se 70% da cidade de Roma. Fogo colocado por quem? Pelo próprio imperador. Ou seja, talvez não literalmente ele foi lá e acendeu a tocha, mas alguém por mandato dele, o imperador Nero. Como a cidade foi quase toda destruída e os 30% da cidade que não foi destruída, sabe quem moravam lá? Judeus e cristãos. A maior parte desses 30% era onde moravam os judeus e os cristãos. Então ele, para se vingar do cristianismo, ele então acusa os cristãos de incendiários e que a ordem havia passado do apóstolo Paulo. Paulo já havia sido julgado, primeira prisão, ele estava como um prisioneiro religioso. E Paulo então foge de Roma. Ele fugiu. Só que ele foi traído. E Nero então o acusa de ter ordenado o incêndio de Roma. Ele foi traído por Alexandre o Latroeiro. Ele foi preso em Troade, na cidade de Troade, e levado novamente para Roma. Desta vez, Paulo não era mais um prisioneiro religioso. Ele não era mais um prisioneiro por pregar a Cristo, por ir contra os princípios judaicos. Agora ele estava sendo tratado como um terrorista. Segundo Timóteo, Paulo escreve, ele estava nessa prisão. Ele, como terrorista ali, ele estava sofrendo. Ele estava sendo no corredor da morte. Paulo, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, você analisar o capítulo 4, versículo por versículo, você vai ver a situação em que Paulo estava. Essa prisão em que ele estava era chamada de Marmetina, certo? Era uma prisão fria, no subsolo, subterrâneo, onde era muito fria. Você vê que Sou eu ou Silas também? Não sou eu. Não, Silas foi outra coisa. Foi lá em Filipos. Aí Paulo estava sendo condenado. Tanto que você for ler, o apóstolo Paulo, ele reclama que foi abandonado pelos discípulos. O Alexandre o Latroeiro, além de ter entregado a localização de Paulo, onde é que ele estava lá em Troade, ele, diante do tribunal, deu falsos testemunhos contra a vida de Paulo. E Paulo então começou a ser esquecido pela igreja. Paulo falou que Alexandre Causou muito males. causou Muito males. E o Alexandre era crente. Só que ele foi preso. Bom, não vamos acusar o cara assim, sem de tentador, não, né? Porque a tortura naquela época era terrível. Nossa, A tortura naquela época, hoje tem direitos, mesmo com os direitos humanos, ainda nem fica sabendo de algumas coisas que acontecem. A gente fala, mas isso é desumano. Mas, naquela época, era permitido. Pegava a pessoa, estraçalhava a pessoa de tudo enquanto era jeito. Então, Alexandre foi torturado e obrigado. Vamos lá para o segundo Timóteo capítulo 4, nós vamos entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. 2 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 5, o que nós estamos falando a partir do Segundo Timóteo. Segundo. Na verdade, é o capítulo todo, irmãos. No capítulo todo, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre todos esses acontecimentos. Que até o próprio Timóteo, irmãos, aqui no capítulo 1, capítulo 2 Timóteo, capítulo todo. É o livro todo. É o livro todo. Você lê detalhado em casa, porque eu vou explicar aqui, e às vezes alguns pontos eu vou explicar, está no 3, outros está no 1, outros está no 2, outros estão no 4. Né? Mas o ponto central que eu vou pegar com mais ênfase é o capítulo 4. O que acontece?
O apóstolo Paulo, então, ali, ele escreve para Timóteo, olha para você ver a situação dele. Paulo estava desprovido de livros. Paulo estava desprovido de amigos. Os amigos deles todos abandonaram. Os discípulos, a quem Paulo amava tanto, abandonou Paulo. Aí vem aquela pergunta: será que é verdade? Será que Paulo pôs fogo na cidade mesmo? Será que esse será aqui que é complicado, né, pastor Samuel? Será que o pastor Samuel é o culpado que estão falando que ele fez? Será que o Joaquim é culpado? Será que a Maria é culpada? Será que a Samanta é culpada? Será que Vambora, esse será que é o que arrebenta com a pessoa, irmãos? Ou você confia, ou você não confia. E às vezes, irmãos, somos traídos pelo ministério. Às vezes somos traídos pela igreja que nós pastoreamos. Hoje já vi pastores no púlpito da igreja. Aí marco a reunião com a diretoria do Tempo Central. Quando chegava na igreja, metade da igreja levantava e ele apontava o dedo: se vocês não tirarem esse pastor daqui hoje, nós estamos saindo para outra da igreja. Não sei se você já viu isso. Já vi isso. Eu vi isso lá em Ipanema. Eu vi isso em Nova Contagem acontecer. Certo? O pastor até então, ele me perseguia. Eu pastoreava a sede, junto com o pastor Carlos José. Aí houve a troca. O pastor Carlos José foi para Corinto e veio um bendito pastor para assumir a Nova Contagem. Só, irmão, que por bondade e misericórdia de Deus, eu era bem quisto em toda a igreja. Certo? Além de ser auxiliar na direção da igreja, eu era também superintendente da escola dominical. Só a escola dominical tem 300 e tantos alunos. Fora o departamento infantil, que era adolescente e criança, que era mais 120. A igreja lotada, quando estava no dia de culto, eram 900 e tantas pessoas, membros da igreja, eram 739 pessoas. De 3 em 3 meses era o batismo. Eu ainda também era professor de pré-batismo, um dos professores de pré-batismo. Batizávamos 30 pessoas de 3 em 3 meses, quando era pouco era 20. A igreja toda era evangelista. Todo mundo pregava, todo mundo evangelizava, e a igreja cresceu. Aí esse pastor via que a gente tinha uma certa intimidade com o povo. Ele me tirou, me mandou pastorear uma igreja que tinha 12 membros no dia da minha posse. Uma igreja que era grande, mas que estava pouca. Estou mostrando o que acontece. Aí com 2 meses que ele foi lá, tinha 70 pessoas na igreja. Por quê? Eu conhecia, eu morava na região, eu morei por 28 anos na região. Então eu conhecia todos os crentes que estavam parados. Tinha mandado um pastor para lá, que as pessoas não começaram a ficar em casa. Tinha uma irmã lá, vou falar até o nome dela aqui, irmã Antônia. Eu trabalhava 12 por 36 nessa época. Falei: irmã Antônia, vamos matar esses crentes, mano? Ô, pastor, o senhor tem coragem disso? Eu falei: mas claro que eu tenho. Aí eu marcava com ela toda semana. Eu trabalhava um dia, uma semana era terça, quarta e sexta. Na outra era segunda, quinta e sábado, que nós íamos na casa dos irmãos. Eu trabalhava 12 por 36, no dia que eu estava trabalhando, no outro eu estava fazendo visita. Todo dia, 2 horas da tarde, eu estava na casa dela, no dia da minha folga. Ia na casa do irmão: irmão, estou triste. Quando o pastor falou isso, irmão, Jesus mandou nós fazermos assim. Se alguém quer que você te levar a túnica, dele também a capa, né? Se alguém quer que você anda com ele uma milha, anda 2. É melhor reconciliar com ele enquanto você está no caminho. Aí eu ia falando e as pessoas liberavam perdão e voltavam para a igreja. 2 meses depois, o pastor vai me fazer uma visita surpresa. E ele, como pastor regional, eu tinha esse direito, né? Quando ele chega e vê a igreja cheia: o que você fez aqui? Rapaz, trabalho aqui, tá bom. Tá bom, pastor. O que você fez aqui? Ô, pastor, eu fiz o que Jesus manda fazer, né? Fui atrás das ovelhas perdidas. Aqui, vamos mandar um obreiro bom, que eu estou trazendo lá de Corinto, que está parado lá, para te ajudar aqui. Amém. Aí trouxe o obreiro e falou comigo: olha, eu vou empossar ele como primeiro e vou levar você lá para a sede. Amém. Né? Estacionamento novo. Você foi Nova Contagem? A igreja é grande, estacionamento amplo. Aí na segunda semana que eu estava lá, ele me deu um carro, irmão, o maior carro de todos. Bom, eu preciso ter um trabalho para você que só você que é capaz de fazer. Eu: amém, pastor. Aqui, ele tinha me entrado para me voltar para a direção da igreja.
Tem uns meninos que arranham carro lá no estacionamento, tanto do que no estacionamento, o carro fica na pracinha lá. Eu quero que a partir de amanhã, próximo culto, você fica lá fora no estacionamento, cuidando das crianças para não arranhar o meu carro. Eu falei, ô pastor, isso é honra demais para mim. Pode passar essa oportunidade para outro? Se o senhor não quiser que eu fique no altar, eu fico lá embaixo. Se o senhor não quiser que eu fique lá embaixo, eu fico lá na portaria. Mas, se eu venho para cultuar, eu gosto de prestar um culto a Deus. Aí, houve a rebelião contra ele, que infelizmente foi trágica. Perdemos metade da igreja. Uns desviaram, outros foram para outro ministério. E o tempo central demorou a tirar esse irmão. Mesmo depois do levante da metade da igreja lá, se não tirar, nós vamos sair. A diretoria na época não quis tirar. A maioria dos irmãos que saíram não voltaram mais na igreja. Aí quando tirou ele, hoje a igreja lá está boa. Mas não está 30% do que era antes, certo? Aí, mas mesmo assim, eu não fui contra esse pastor. No dia do racha do vaso, o pessoal falou, mas Aldônio, o cara te perseguiu. Eu falei, olha, Saul era rejeitado pelo próprio Deus. E Davi não levantou a mão contra ele. Eu não posso levantar a mão com o ungido de Deus. Eu sei lá se ele está fazendo na direção de Deus ou não. Então, na dúvida, eu não faço nada. Na dúvida, eu não faço nada, irmãos. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Vamos voltar para o apóstolo Paulo, né? Vamos voltar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, irmãos, com esse inteirinho que aconteceu, esses desabores que aconteceu com ele então começa a escrever para Timóteo, pedindo a Timóteo para que não se envergonhasse dele, porque o próprio Timóteo estava com vergonha de Paulo. Ele foi julgado. Quando a pessoa era condenado a pena de morte, Paulo, ele era um cidadão romano. O único jeito de um cidadão romano ser morto era por decapitação. Chamava-se o carrasco, colocava o camarada deitado ou em pé, ou descia a espada, ou descia a guilhotina e cortava o pescoço fora. As outras pessoas que não eram romanas, que eram condenadas, uns eram condenados à fogueira, outros eram empalados. Todo mundo sabe o que era ser empalado, irmãos? Sabe o que é ser empalado, irmão Joaquim? Sabe o que é ser empalado? Empalado? É. Pegava-se uma estaca, levantava a pessoa por uma corda e descia aquela estaca. Se fosse homem, introduzia pelo ânus, se fosse mulher, era pela vagina, até a estaca sair pela boca ou pela garganta. Aqui. Amarrava a pessoa, suspendia, o que encaixava, puxava. Eram empaladas. Outras eram crucificadas. Outras eram colocadas dentro de touro, de bronze, e colocada lá dentro, tracava a porta, o camarada acendia fogo lá de baixo. Salomão mesmo era um deles. Todo jantar que ele tinha, alguém era colocado dentro do touro e acendia o fogo, enquanto as pessoas estavam gritando lá dentro. Havia um aparelho sonoro, assim como fosse de uma gaita ou de um instrumento de sopro, que os gritos da pessoa, o desespero querendo sair, saía como se fosse um mugido de um boi. Inclusive o camarada que fez isso para ele foi trancado lá dentro e foi o teste dele. Pessoas eram torturadas de muitas maneiras, os homens eram cruéis. E o apóstolo Paulo, uma vez julgado, estava no corredor da morte. O que é o corredor da morte? Porque ele fala, o tempo da minha partida está próximo. Você estava no corredor da morte. O carcereiro, então, recebia uma ordem, tal dia, do prisioneiro tal ser executado. É igual nos Estados Unidos acontece, talvez a gente vê nos filmes. Uma pessoa condenada, são várias pessoas condenadas à pena de morte, ela não é morta no dia que ela quer, ela não é morta no dia que ela é julgada, fica até 2, 3, 10 anos lá. Aí um belo dia, chega o carcereiro, ou policial prisional, né? Chega para ele e fala para ele assim, aqui, o que você deseja para a sua refeição? Duvido, né, pastor? Nos Estados Unidos tem assim ainda, mas lá na Roma não tinha não. O camarada, quando ele vai morrer no dia seguinte, chegou o dia dele ser executado, ele tem direito a uma refeição, o que ele quiser. Se o cara é um cara que gosta do amarafa, vai pedir cachaça, vai pedir cerveja, vai pedir champanhe, vai pedir vodka, vai pedir cordeiro assado, o que ele pedir. O cozinheiro vai
vão num restaurante, pega um mestre de cuca lá, comida feita por chefe, mestre, esses chefe gourmet, né? Aí chega com aquela mesa, com aquela comida especial, leva para ele com uma sala especial, ele tem direito a uma última refeição que ele quiser, mas sabendo que no dia seguinte ele vai para a cadeira elétrica ou para a injeção letal. Lá em Roma, o prisioneiro ficavam lá, sem direito a nada. O carcereiro então chegava, fulano, chegou a sua hora. O camarada só olhava para trás, meus colegas ali, estão olhando para ele, ninguém tinha nada mais para fazer. Tinha chegado a hora, não tinha um parente para despedir, não tinha um amigo para dar um abraço. A única pessoa que acompanhava era o carcereiro. Após o carcereiro, ele era entregado para uma junta de guarda, que era levado para o pátio de execução. Ali estavam alguns dos seus algazes, ou seja, seus acusadores. Ele era empalado, ele era crucificado, ele era apedrejado, ele era queimado vivo. E se fosse cidadão romano, ele era decapitado, no caso de Paulo. E Paulo então começa a escrever para Timóteo. E mesmo assim, irmãos, olha as esperanças, a certeza que o apóstolo Paulo estava dizendo, ele não tinha medo de morrer. Porque, versículo 6 do capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está... O tempo da minha partida. O que é aspersão, irmãos? Irmãos, o que é aspersão? É tipo, não fazia aspergir o sangue, né? Não, naquela época. Mais ou menos isso. O sangue, ó, já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. O sangue, ou seja, é alguma coisa, às vezes a aspersão também se aconteceu como libação, como água que era derramado perante o Senhor. Aqui ele falou assim, eu já estou sendo oferecido. O tempo da minha partida está próximo. E partida, irmãos, no grego, tem um significado bem comum, né? Era mais ou menos assim. Primeiro, a partida significa tirar o fardo de um escravo. Alguém estava sendo escravizado, é como se fosse tirar um fardo. Significado. Segundo significado, era desatar as amarras de um bote e deixar ele atravessar para o outro lado. São o significado da palavra partida, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E o mais importante era afrouxar as estacas, que o povo naquela época, quando falava, vamos partir, vamos afrouxar as estacas da nossa tenda, levantar as nossas barracas, o nosso acampamento, e desmontar e ir para a casa permanente. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, na hora da minha morte, eu estou indo para a minha morada permanente. E ainda diz mais ainda. Que Demas, no versículo 10, ele vai falar que Demas o abandonou. Alexandre o latrueiro o traiu. No versículo 14 e 15. Alexandre o latrueiro o traiu. No versículo 19 ele vai falar que teve privações dos livros. Vamos ler esse versículo, irmãos? Vamos ler só esse versículo. Lê para nós aí quem abrir primeiro. Eu mesmo estou com a Bíblia aberta aqui, né, irmãos? Vai. O versículo 4 e o versículo 7. Vai dizer assim. Versículo 6. Já acabei de ler, vamos ler o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo Senhor me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a bem a todos que amam a sua vinda. Procura me ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Demas era um dos apóstolos, discípulo que andava sempre com ele, junto com Lucas. Amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia.
só Lucas está comigo. Toma Marco e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério, ou seja, dá as últimas instruções para Marcos. Também veio Tíquico a Efésio. Traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha, o que Paulo quer dizer aqui? Aqui faz muito frio. Ainda não é o inverno. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas pega a minha capa, pega meu casaco e traz para mim. Traz também os pergaminhos, porque as minhas últimas palavras eu quero deixar registrada. Não sabemos se Timóteo chegou a tempo, não sabemos se ele escreveu. É justo que tem mais algumas cartas que Paulo escreveu que não entrou no cano, o pastor é ciente disso. Tem várias cartas que foram escritas, inclusive 1 Coríntios faz menção a uma carta que Paulo já tinha escrito, que não aparece. Ou seja, na época da canonização estavam sumidas. Não foram encontradas depois, mas o cano já estava fechado. E aí ele fala: Alexandre Latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo a sua obra, e tu guarde também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Irmãos, ninguém. Sabe o que é ninguém, irmão? Você sabe o que é ninguém, Maria? Ninguém. Na hora que ele foi julgado, que ele foi condenado, ninguém estava lá para falar que ele era inocente. Não foi ele. Um fato parecido aconteceu, né, em Mateus 26. Jesus também se sentiu sozinho na hora da morte. Fiquei me desamparado, pai, fiquei me desamparado. Não, mas foi antes, ele estava no jardim ainda. Eu estava orando, né? Aí quando falou com o discípulo, né? Ele se sentiu sozinho. Uma hora. Os discípulos não conseguiram ficar com ele. Aí depois Jesus é preso. Os discípulos fazem o quê? Para cumprir a palavra dentro dos Salmos, que ferirão o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Ele tinha que passar por aquilo sozinho. E o apóstolo Paulo estava ali sozinho, irmãos. Sozinho. Imagina você num tribunal, pastor Samuel. Imagina o senhor em um tribunal, onde você tem ali promotor de justiça, testemunhas de acusação, tem um juiz para te condenar, e às vezes o senhor não tem direito nem sequer ao advogado de defesa. E hoje tem uma lei aí, se você não tem condições de pagar, o Estado tem que pagar um advogado para você. Porque ninguém pode ser julgado sem ter um advogado, e Paulo estava sozinho, era ele como todos. Eu, infelizmente, passei por essa experiência. Eu já passei por uma também, não é agradável, não? Não vou contar, porque não vai servir de... Mas depois, se quiser compartilhar com nós, nós teremos um prazer de ouvir. Aí, irmãos, olha, às vezes é você contra o resto do mundo. Paulo estava naquela situação. Imagina! O homem, irmãos, é difícil até imaginar. O maior evangelho, nós vemos o apóstolo Paulo muito bem, irmãos. Enquanto ele está escrevendo a carta dos Gálatas, maravilha, a primeira prisão, ele estava em Roma, sentado. Quando ele estava como preso político, foi dada permissão para ele pagar aluguel numa casa e receber os irmãos e pregar todo dia. Eu não podia sair da casa, mas eu creio que no quintal ele podia dar uma andada, chegava no portão, na rua, ele não podia andar na cidade. A prisão era domiciliar. E agora estava ali, irmão, sozinho. E olha a situação. Olha o que aquele homem viveu. Poxa, mas o camarada, através dele, que o evangelho chegou até nós, irmãos. Não estou desmerecendo os outros apóstolos, não. Mas ali, quando ele teve aquela visão de um varão que chegou para ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Através dele o evangelho veio para a Europa. Paulo esteve em Portugal pregando. Até em Portugal Paulo esteve pregando. Aí o evangelho nos alcançou através do esforço de Paulo. Pastor, bom, o que é levantar contra os escolhidos de Deus? Esse homem pagou caro. Pagou? Caro demais. Uma perseguição. O que Jesus falou, que duro é para ti recalcitrar contra os amigos, contra os meus inimigos.
Pastor, eu já fui perseguido na igreja, igual o dirigente da igreja. Tudo que acontecia de errado. É a gente. Irmãos, todos nós temos a história para contar. Mas tem uma certa vez que algumas pessoas, não foi só uma, pastor Samuel. A situação estava tão crítica para o meu lado que as pessoas chegavam perto de mim e falavam: "Ô Algone, você é crente ainda? Você consegue ser crente ainda?" Eu virava para as pessoas: aqueles que conhecem a profundidade do Evangelho, né, não desiste quando é perseguido pelo homem. Porque o homem pode me trair, mas Jesus não. E cá para nós, pastor Samuel. Tinha época que eu falava: eu estou tão forte como um fio de linha queimada. Eu só estava cinza. Mas eu falei: Jesus, o Senhor sabe que eu não estou aguentando, Senhor, mais. Do altar para o último banco da igreja. E tinha gente que achava ruim que eu estar sentado no último banco ainda. E sentado lá fora. Queria que eu nem entrasse. Foi uma calúnia tão grande que queria que eu nem entrasse. Aí um belo dia, eu vou só resumir aqui para os irmãos entender. Acusado, caluniado. E sem dever. E você não tem nem como se defender. Aí as pessoas chegavam: "Você não vai se defender, não?" Me defender de quê, gente? Se eu for me defender, eu vou me complicar. E eu cada vez mais fraco. Eu estava num ponto. Já tinha casado? Já tinha casado. É. Já depois de casamento, estava na tábua da beirada. O problema todo é que quem sofre mais é a família. Né? Todo mundo sofrendo. Os filhos Todo mundo sofrendo. Não compreende. Aí, meu querido, um belo dia eu estava trabalhando à noite. Eu estava descendo uma terça-feira, que era o curso de ensinamento. Tinha pegado um ônibus, estava ali no praia já. Aí meu telefone tocou dentro do ônibus. Era a empresa. Aqui, houve uma mudança na sua escala. Hoje você tem um dia como folga. Amanhã você se apresenta lá no Hospital Madre Teresa, 7 horas da manhã. E você pode voltar, eu já estou no caminho, pode voltar para casa. Aí eu volto para casa. Aí já tinha tomado banho quando eu saí. Fui no guarda-roupa, peguei um terno, coloquei a gravata. Um vizinho meu, amigo meu desde a nossa infância, da nossa adolescência, um dos meus 18 anos, crente também. Na hora que eu estou saindo da minha casa, ele chega para mim e fala: "Uai, você vai na igreja?" "Vou." Aí ele falou assim: só Jesus para ter misericórdia. Mas nem ele acreditava em mim mais. Beleza. Chego para a igreja cheia na terça-feira, pastor. E o pastor, nosso pastor regional na época, era o pastor Moisés. Moisés Leal. Aí, Moisés Silvestre, né? O Tecleal ele não colocava muito, né? Agora que está usando Leal, ele usava só o Moisés Silvestre. Ele, doido, me colocava contra a parede e apontava o metrô. Valbude, se confessa, rapaz. Você confessa que é melhor para você. Seu ministério praticamente você já perdeu. Eu, meu pastor, não conversar de quê? Faça o que vocês quiserem fazer aí, quer caçar o ministério, pode caçar. Mas não impeça de dar glória a Deus, não. Aí esse dia eu cheguei na igreja, a porta principal estava cheia. Eu dei a volta pelos fundos. Vou trazer um pouquinho. Entrei pela porta lateral, que é atrás do altar, como se fosse essa porta aqui, ó. Só que tinha uma coluna aqui, eu estava mais ou menos assim, encostado na parede. Falando: "Deus, eu não aguento não." Falando com Deus, meu Senhor, eu estou nas minhas últimas forças. Se o Senhor não me ajudar. E eu falava: "Senhor, eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde saí, Senhor. Eu não quero voltar para onde eu saí, não, porque eu vou ser pior do que eu era." Eu falei: "E o Senhor sabe tudo que eu sou capaz de fazer se eu estiver lá do outro lado." Eu falei: a minha história é eu e Jesus que sabe. Ele sabe de onde eu vim, sabe o que eu fazia, sabe o que eu sou capaz de fazer. Aí, de repente, passou a palavra do pregador, e o pregador pregando. No meio da pregação, ele: "Cadê Jesus?" "Mas Jesus, eu não estou vendo ele." "Eu sei, Senhor, mas cadê ele?" E todo mundo sem entender nada. E eu encostado assim, ó.
estava na parede, encostado assim na parede, oh Jesus, tem misericórdia. Sabe quando eu consegui fazer? A oração minha era só, tem misericórdia. Aí de repente ele olha assim, ele viu a beirada e eu falei, é ele, chama esse aí para mim. E esse amigo meu estava do meu lado, ele estava sentado assim, ele, é você. Aí eu pensei comigo, o pastor Moisés mandou esse homem para acabar com a minha vida. Pensei comigo, o pastor Moisés trouxe esse homem aqui, deve ter subornado esse irmão com uma oferta boa para ele falar coisas de mim que eu não fiz. Aí eu, sabe que você pega a sua Bíblia? Peguei, deixei ele aqui, coloquei o dedo dentro da Bíblia e falou. Aí eu cheguei assim, ele, você mesmo, vem aqui! Nossa. Sabe quando você começa a chorar por uma sentença que você ainda não recebeu? Eu falei, acabou a minha vida aqui. E o Moisés deixando assim, ó, olhando para mim, com aquela carinha dele, igual o olho de uma onça querendo me devorar. Doido para ver a derrota. Ô, gente, pastor que pastor que não tem coração sobre o rebanho, não tem coração sobre o gado. Lá vai eu. Mas eu chego na frente do altar, para surpresa minha, aquele homem levantou a voz no microfone para toda a igreja ouvir e falou: irmãos, Deus me mandou da Bahia para curar essa ferida. E eu, ferida? Não tem ferida mais não, estou toda despelada. O osso. Ele falou comigo assim: olha, tem 18 anos que você mora nessa cidade, nesse bairro, não é? Eu, é. Pois então, um homem que não me conhecia, de cara ele falou o tempo que eu estava lá. Eu te mandei aqui para isso, mas você não foi honrado. E o homem fez um resumo assim, em 5 minutos, de 18 anos que eu tinha feito na Imaculada. 18 anos de trabalho. Aí eu já comecei a tremer. Comecei a tremer na base. E ele foi falando, e no final, ele falou, ele virou para o altar, para mim, e virou para o altar. Falou, todos aqui, e apontou para a igreja. Todos aqui te têm como culpado. Mas eu, o Senhor teu Deus, que tenho por inocente. Oh, nessa hora eu desmontei. Eu falei, Jesus ainda me ama. Aleluia. Mas Jesus ainda tem algo para mim fazer. Eu já tinha abrido mão de tudo. Falei, Senhor, não tem mais nada que eu possa fazer. Essa luta eu passei, mas o Senhor sabe que eu sou inocente. Beleza. Próximo culto. Eu sempre cheguei. Lá para o último banquinho, foi aqui, ninguém vai me incomodar. Ninguém vai me incomodar. Aí o pastor, que estava na hora, né, desceu do altar, foi lá onde eu estava, aqui, cantozinho da harpa para nós. Né? Que lá na Nova Contagem tem a banda e nem todo mundo consegue cantar juntamente com banda, né? Aí me chamou para cantar, cantei os hinos da banda, devolvi o microfone, na hora que eu vou descer, ele pôs a mão no meu ombro aqui, senta aqui. Meu Deus. Senta aqui. Ou seja, eu voltei para o altar. Ninguém se falou entre eles, mas ninguém não levantou mais o dedo contra mim quanto a esse assunto. Porque Deus, ele entrou na causa. O apóstolo Paulo, irmãos, e eu me senti sozinho, pastor Samuel. Você sabe que tudo contra você, certo? O único lugar que você se sentia em paz era no seu trabalho, porque ninguém sabia da sua história. O único lugar. Na hora que vencia o meu turno, às vezes eu chegava para do líder lá e falava aqui, quer que eu drogo, não? Quer que eu faça 20 e pouco? Quer que eu trabalhe 36 por 12, não? Não, o que é isso? Porque eu tinha vergonha de voltar para casa. Vergonha. Não por minha causa, mas porque, devido à acusação, o nome da igreja estava ficando meio atrapalhado. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele conseguindo no seu comentário, até fechei aqui, né, sem querer.
ele prosseguindo no seu desabafo, ele pede, quando vierem, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente o pergaminho. Ele falou sobre o Alexandre Patueiro, tu também guarda-te dele. Mas, no versículo 17, vem uma sequência de atitude. Mas o Senhor me assistiu. Oh, aleluia! Amém. Esse assistir aqui, irmãos, é uma palavra quase paracleto. É parakis, em grego, que significa assistir é estar junto, do lado. Ou seja, o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. E ouviram, e fiquei livre da boca do leão. Ou seja, até o imperador Nero, o próprio Nero ali, o Nero, ele era tão terrível. Dentro da medicina, quem vocês acham que eles falam que inventou a cesariana? Ele que fazia isso. Não, ele não fazia isso. Mandava. Não mandou também, não. Mandou abrir a própria mãe. Ele mandou abrir a própria mãe, ele queria saber do lugar que ele tinha A vindo. própria mãe dele ele fez. Ele abriu a barriga da própria mãe. Colocava gato, né? Não, mas isso aí é em outra sessão. No caso dele, ele era tão cruel que queria saber do lugar que ele tinha vindo. E de onde ele tinha vindo? Da barriga da mãe. Mandou abrir a barriga da mãe e ela não existia sem anestesia, irmãos. E ela começou a amaldiçoar ele porque ele fazia muito doce. Sabe o que ele fez? Estrangulou a mãe. Está no inferno, hein? Agora você viu o apóstolo Paulo pregando para um homem desse, um homem igual um leão querendo pular em Paulo. Mas Jesus ligou Paulo da primeira coisa. Jesus assistiu, irmãos. E quando Jesus está assistindo, você vai passar, mas ele está com você. Ele falou: olha, mas ele me livrou da boca do leão. E o Senhor me livrará de todas as obras e guardará-me para o seu reino celestial, a qual seja glória para todo sempre. Interessante que ele estava aqui preocupado com o irmão que estava doente. Aí, irmão, isso é amor. Eu sou próximo, doente em miséria. Preocupado, irmãos, com a igreja. Sozinho, abandonado. Aí, infelizmente, chegou um belo dia. Não sei se antes ou depois que Timóteo. Antes ou depois que Timóteo. Se Timóteo chegou com a capa antes. Se Timóteo levou os pergaminhos antes. A Bíblia não relata mais nada sobre isso. Mas a história relata que Timóteo chegou, mas história não é Bíblia, né? Nós usamos a história como pesquisa. Aí ele, mais uma vez, ele chega então, e alguém o chama, prisioneiro Paulo. Chegou a sua hora. Paulo, irmãos, velho, pobre, faminto e condenado, saindo ali para ser executado como um maltrapilho. Barbudo, cabeludo. Dizem que ele era meio careca, né? Dizem que é coisa da família. Mas todo trapalhado. Vamos falar a palavra. Eu falo trapalhado, o pessoal fala vacaiado, né? Diz que ela era careca e baixinho, será que não? Não, sobre a altura de Paulo, isso aí, irmãos, o pessoal inventa coisa demais. Agora, dizem que ele é careca, há uma certa possibilidade que ele seja careca. Agora, o Eliseu não era careca, tá? O Eliseu, ele se tornou-se calvo, ele rapou a cabeça, porque quando o Senhor morria, o seu servo tinha que rapar a cabeça. Não é isso, pastor? Então aí é outro fator. Mas o Paulo, ele era realmente careca, certo? Então ele desce, só começa a subir então aquela escadaria, dando os seus últimos passos, mas tendo a certeza no seu coração. Que certeza é essa, pastor? O morrer, para mim, É ganho. e o viver. E outra certeza que ele tinha no versículo 8 aí, ó. Desde agora. Oh, irmãos, é maravilhoso.
Imagina o Paulo subindo aquela escada, irmãos. A Bíblia não fala, mas eu tenho o direito de fazer minha conjectura. E Jesus, ele, no alto da escada, ele vendo o Senhor já com a sua recompensa. Você fez, você cumpriu o ministério. Quem acabou a sua carreira não foi você, foi eu que coloquei o fim na sua carreira. Ou seja, você combateu o bom combate. Imagina Jesus falando com Paulo assim, ó. Você combateu o bom combate? Você encerrou a carreira. Você guardou a fé, filho. Aqui está a sua recompensa que você antes já profetizou. Como diz o hino da harpa, né? Depois da batalha, Deus nos coroará. Vale a pena, irmãos. Aleluia. Vale a pena. Seja uma igreja grande, seja uma igreja média, seja uma igreja pequena. Quer sofrer por amor do evangelho. Irmãos, uma coisa eu só aconselho a vocês. Se parecer uma calúnia contra o pastor Samuel, contra o pastor Elias, contra mim, contra qualquer pastor, contra qualquer obreiro, não sai comentando, não. Vai pro joelho. Porque. Eu não sou disso, não. Não estou falando só não. Eu estou falando para a igreja em todo, irmãos. Porque é doído quando alguém começa a comentar e às vezes é uma calúnia. E o caluniado sofre. E o caluniador nem é punido. E nisso, agora o X da questão. A pessoa pode estar semeando. E a colheita? Pensa na colheita. E você pode não estar até semeado, você está lá tampando a terra. Mas não é eu que inventei a calúnia, você está passando o negócio para frente. Então, irmãos, tantos que estão aqui, tantos que vão assistir futuramente, se ouvir uma calúnia contra o seu pastor, contra o irmão da igreja, sabe o que você tem que fazer? Silêncio. Vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Tem pessoas que são condenadas por pecado do passado. Uma certa feita, não muito tempo depois de hoje, antes de hoje, um certo pastor convidou um certo pregador para pregar na igreja. Entendam o que você tem? Convidou um certo pregador para pregar. Aí tinha a irmã santa na igreja. Desculpa aí, sabe o que é as irmãs santas, né, irmãos? As irmãs santas na igreja. Ela chegou para o pastor e falou: se eu fosse o Senhor, não convidaria este homem, não. Aí ele perguntou para ela: por que, irmãos? Eu conheço ele. Conhece, minha irmã? Conheço. E ele não é digno de estar pregando aqui, não. O que ele fez então, minha irmã? A irmã vira para o pastor e fala: o senhor não é homem de Deus, não? Ora que Deus te revela. Beleza. E o irmão começou a orar. Jesus tem que saber. Misericórdia. E o irmão começa a orar. Jesus, o que o irmão fez? E a data chegando. Jesus, o que o irmão fez? Eu tenho que cancelar esse negócio. Jesus, o que esse irmão fez? Um belo dia, o Espírito Santo o revela o que eu não queria saber. O Espírito Santo chega para ele: por que você está me perguntando sobre o passado do meu servo fulano? Pastor, meu Deus, é que a irmã tal falou isso, isso e isso. O Espírito Santo simplesmente falou com ele assim aqui: daquilo que eu perdoo, eu não mais lembro. Para que você quer saber? Se eu já esqueci, para que você quer saber? Então, irmãos, quando alguém peca, todos nós pecamos. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Mas o importante é que Jesus nos perdoa. E uma vez que Ele nos perdoa, nós nos tornamos limpos. Amém? Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Se o senhor me permite, Sim. o texto áureo